Olá, tudo bem com vocês? Com a possível chapa Tarcísio de Freitas e Michele Bolsonaro, a democracia e o Lula correm riscos. Não que esses dois tenham a capacidade de derrotar o Lula se estivéssemos falando de eleições limpas. Mas a questão que estamos colocando aqui é as fake news. Repare que tudo que o Lula faz, qualquer coisa, até se der um assovio, até se o Lula der uma piscada, isso vira manchete e fake news no mundo bolsonarista. É só a gente ver agora a questão do Pix. Notícia falsa que chega a 30 milhões de pessoas. 50% dessas pessoas tendem a acreditar nessas notícias falsas. E muita gente, inclusive, que vota no Lula, que gosta do Lula, começam a se afastar do presidente porque acha que ele está fazendo algo para prejudicar o povo. Então, estamos começando a ficar no caminho estreito, vamos ser honestos. Porque 2026 já chegou. E o pior de tudo, estamos caminhando para uma eleição do vale tudo. E nós não temos no Brasil uma legislação capaz de barrar essas pessoas. Capaz de colocar nessa gente um freio para que eles não propaguem mentiras e fake news nas redes sociais, nas ruas, enfim, em todos os lugares. Então, aqui entre nós virou um sério problema para as esquerdas. Porque o Lula surgia como um grande favorito, mas ele começa a cair nas pesquisas que vão se sucedendo. E ele começa a cair exatamente porque a reprovação do governo, que não faz jus ao tipo de governo que o Lula faz, mas a reprovação do governo vai caindo. E o Bolsonaro, mesmo inelegível, não podemos aqui tapar o sol com a peneira, mesmo inelegível, ele ainda tem um grande aporte político. Ele ainda tem muito apoio político Brasil afora. E apesar de essa chapa, Michele, Tarcísio, não ser o Bolsonaro, a gente sabe que o Bolsonaro, ungindo essas pessoas, eles vão ter muitos votos. Então, veja, já se tem muitos votos de gente que apoia o Bolsonaro, e agora você tem as fake news, que inclusive tiram votos do próprio Lula. Então, o que é que a gente faz? Porque, além de a gente, como eu disse, não ter uma legislação que trate desse assunto, parece que as pessoas não estão muito interessadas em combater isso. Porque quem a gente vê falando disso com veemência é Alexandre de Moraes. Mas é pouco. Tem um partido ou outro no Brasil, mas, no geral, é pouco. E a minha pergunta é, o que o governo Lula está fazendo para combater essas fake news? Está tirando voto, presidente. A popularidade está caindo. E agora temos uma questão aqui muito séria. A democracia, que foi atacada em 22 pelo Bolsonaro, mas apelando à questão de que as urnas poderiam ser fraudadas, agora você tem um perigo ainda maior, que é as fake news. Então, o que a gente como esquerda faz? Cruza os braços? Finge que nada está acontecendo? Toca o barco para frente para ver no que vai dar? Ou enquanto o Lula está no governo,
e a gente tem poder político, a gente começa a criar alguma lei que barre essas pessoas. A gente precisa acordar. Porque não é que 2026 ainda está longe. Já chegou, politicamente falando. E falemos um pouquinho dessa chapa que está aí. Que pode ser uma possível chapa. Tarcísio Michele. Michele Bolsonaro é tão extremista quanto o Bolsonaro. Ela piora, inclusive, o Bolsonaro. E o extremismo dela é ainda pior do que o Bolsonaro. Porque Bolsonaro tem um vocabulário de meia dúzia de palavras. Michele é mais articulada. E, inclusive, fala em nome de um povo. Ela tem trânsito livre, por exemplo, na igreja evangélica. Não todos, mas uma boa parte. Então, ela fala uma linguagem, inclusive, evangélica, que comunica com essas pessoas. E Tarcísio de Freitas vem se mostrando um extremista. Só é a gente ver a forma com que ele está tratando segurança pública. A forma com que ele trata privatizações. E a gente não pode se esquecer do que ele fez com Boulos. E olha que ele era o governador, não era nem ele que estava na disputa eleitoral. E você viu o que ele disse. Que o PCC direcionava votos para o Guilherme Boulos. Então você está falando de um extremista que não tem nenhum problema com ele em inventar mentiras e fake news se o assunto é ganhar a eleição. Então, com essa possível chapa, fake news virou um problema sério para o Lula. Por quê? Porque não dá para entrar por esse caminho. A gente, como esquerda, a gente não quer o vale tudo, mas nem sonho. Então, daqui para frente, qual que será o nosso caminho? A comunicação do governo não está boa. Fizeram a troca agora para ver se melhora a comunicação do governo, mas só foi você ver, e nem estou culpando quem entrou, mas só foi a gente ver que saiu a questão do Pix, as fake news do Pix, e você viu que isso viralizou numa velocidade tão grande e o governo não conseguiu dar conta de comunicar à população de que é mentira. E isso está tirando os votos. E tudo que construímos no país, nesses 2 anos de governo Lula, pode ir por água abaixo se essa gente voltar ao poder em 2026. Você está falando de gente extremista. E gente que se comunica, como Michele e Tarcísio de Freitas. Então qual que é o caminho possível para as esquerdas? Pelo mesmo caminho a gente não vai entrar. Nem queremos. Até porque eles tratam isso com pautas morais. Então qual que é o nosso caminho? Fortalecer a luta para que a gente aprove uma lei que puna essa gente. Que essa gente comece a responder pelos seus atos. Inclusive, eu defendo que muitos deles comecem a ir para o banco dos réus. Se você falou, você vai provar lá, diante de um juiz, diante de um tribunal. A gente, por exemplo, tem que fortalecer essa luta com Alexandre de Moraes, que vem dizendo o tempo inteiro que não dá para conviver dessa forma. A democracia brasileira corre riscos. As instituições brasileiras correm riscos se essa gente voltar ao poder. Não se engane.
Tarcísio de Freitas e Michele Bolsonaro são tão extremistas quanto Bolsonaro. E ainda pior, são mais articulados. Então, precisamos acordar. Precisamos ter uma comunicação com a população de uma forma mais eficaz. Gente, não estamos brincando, o negócio é sério. Você imagina em 2026 a gente ter essa gente de volta no poder. Inclusive já se fala que essa articulação, essa possível chapa, poderia conceder ao Bolsonaro, por exemplo, um indulto, um perdão presidencial, se essa chapa fosse eleita. E aí? Primeiro a gente vai esperar que se perca a eleição presidencial para depois a gente ver o que faz? E aí? Quando é que a gente vai parar essas pessoas? E não adianta, gente. Tem pessoas que só entendem uma linguagem. E você sabe qual é a linguagem que essa gente entende? Lei. Desculpa a expressão aqui, cadeia. É igual o que eu digo de racista. Só tem uma linguagem que racista entende. É cadeia. Só existe uma linguagem que gente mentirosa, mal intencionada, que gosta de espalhar notícia falsa e fake news. Só tem uma coisa, uma língua que essa gente entende, uma linguagem que essa gente entende. É cadeia, é punição. Cadê? Cadê a articulação do governo em prol disso? Porque senão, não vamos dar importância. Mas quem dá importância é o eleitorado. Certo? Eu posso não dar importância, o governo pode dar importância, mas tem, sei lá, pelo menos 15 milhões de pessoas que acreditam. Eu recebi até um comentário aqui de uma pessoa no meu canal, que ele disse que votava Lula, mas depois do negócio aí do Pix ele não vota mais. Olha só. Quantos mais estão com o mesmo discurso que ele? Não dá. Não podemos ficar de braços cruzados esperando para ver o que vai acontecer. Porque você sabe o que vai acontecer? Essa gente vai acabar através de fake news tomando o poder em 2026. É isso, porque eles não têm outra arma. Mas essa arma, acredite, ela é muito eficaz. Porque a outra arma é fazer o que faz o Lula, fazer política. Mas a política que o Lula está fazendo está sendo ofuscada pelas mentiras, pelas notícias falsas. Então, já deu. Vamos acordar. Esquerda, governo, ministros, comunicação. Vamos unir forças. Porque senão parece que 2026 pode ser o ano para a gente do desastre. E não é isso que a gente quer. Por isso vamos combater essas pessoas. Na lei, na legislação. Vamos criar meios. Que lei? Não importa, vamos criar uma. Precisamos fazer. Ou senão, depois a gente só vai chorar o leite derramado. Vamos lamentar o que podemos fazer agora, que é parar essas pessoas. Chega! Esse caminho não é o caminho possível. Em nenhum lugar do mundo. Mas não queremos isso aqui no nosso país. Isso está atrasando a nossa democracia. Tá bom, gente? Vamos acordar, esquerda, antes que essa direita neoliberal tome o poder. Eu fico por aqui, peço que vocês fortaleçam meu trabalho, inscrevam no canal, deixem seu like, deixem seus comentários, ativem o sininho, já compartilhe esse vídeo com outras pessoas, e você que é inscrito no meu canal, considere se tornar membro, me ajuda aqui nesse trabalho cotidiano, tá bom? Muito obrigado.